Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando um pouco sobre o crente self-service. Mas para entender esse tipo de comportamento, o que é um crente self-service? Por exemplo, vai para a igreja, quer ouvir só o que lhe faz bem, ou só aquilo que lhe traz comodidade. Eu acabei de citar situações que eu sei que são... Que as igrejas têm que melhorar, por exemplo, se ela tem um local muito escuro, bota iluminação para trazer segurança e tudo, mas eu tenho preocupação quando uma pessoa não vai para a igreja porque ela fala, não tem vaga, ou está chovendo, ou não tem ar-condicionado, é muito quente na igreja. Então eu não vou adorar a Deus que me criou e me deu tudo, porque está muito quente, porque não tem uma vaga perto da igreja para estacionar. Isso me traz muita preocupação, porque eu acho que a maneira da qual ou a igreja se apresenta ou a pessoa vai para a igreja dilui esse relacionamento com Deus. Não é um relacionamento de temor, mas é um relacionamento de comodidade. Se tem vaga, eu vou lá, ele me dá amém, glória a Deus. Se não tem, eu não vou. Me preocupa isso, pastor. André, o que eu gostaria de compartilhar, diante daquilo que eu ouvi no primeiro bloco, eu pensei o que estava escrito em Filipenses 1, versículo 18, quando o apóstolo Paulo está preso e a guarda pretoriana está tomando conta de Paulo. E as pessoas vão até Paulo e falam assim, Paulo, as pessoas estão pregando o evangelho, uns por porfia, uns por inveja, uns por contenda, aproveitando das tuas prisões. Paulo em nenhum momento se incomoda com aquilo, tanto que ele no versículo 18 ele fala assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Então, eu particularmente, eu não sou contra o marketing, eu acho que o marketing tem que existir mesmo, tem que trabalhar bastante. No meu seminário, eu tive uma matéria chamada Marketing da Igreja, tinha até um livro, foi lançado na ocasião. Então, eu acho que o marketing da igreja tem que existir, tem que ser bem feito, temos que caprichar mesmo, fazer o melhor. Se as igrejas vão fazer segunda-feira um culto, terça, outro, apresentar uma variedade de acordo com as necessidades das pessoas, também não sou contra. Eu acho que isso tem que existir mesmo. Eu só acho que o que está acontecendo é que seja pelo marketing, seja pelo cantor, seja pela variedade dos temas que vão ser abordados durante a semana, o que não pode faltar é o foco. Qual é o foco? Porque a igreja ela tem que cumprir 3 propósitos. Primeiro, alcançar os perdidos, edificar os santos e adorar o Salvador. Se no culto de libertação eu consigo alcançar os perdidos, edificar os santos e adorar o Salvador, legal. Se vai ser com televisão, com rádio, se vai ser com um panfleto, se vai ser com um cantor, se eu consigo fazer isso, amém. Agora, dentro daquilo que você falou, entra outra questão. Existe um tipo de seguidor que vai para a igreja. É o seguidor multidão. É esse seguidor que vai para a igreja que o pastor falou aqui. O cantor X vai lá, ele está lá. Aliás, se você quer saber de uma coisa, porque você quer saber de uma coisa? Eu tenho uma dificuldade. As minhas ovelhas estão me ouvindo agora, elas sabem que eu penso assim. Eu não sou muito chegado a convidar cantor famoso na minha igreja, e se eu fizer, eu não boto faixa, eu nem anuncio, não. Eu vou te falar por quê. Se eu quero ouvir aquele cantor famoso, todo mundo da minha igreja gosta, o pessoal gosta de ouvir, legal, show de bola. Eu quero que dizima na minha igreja, oferta na minha igreja, eu quero que ora comigo, eu quero que batalha comigo. No dia que esses caras forem cantar, eles vão ficar em pé, enquanto os membros das outras igrejas vão ficar sentados. Então, eu penso assim, qual é o foco da minha igreja? Qual é o foco do culto? Deixa eu levantar um ponto, e eu não discordo da questão, às vezes, do uso do marketing para, enfim, trazer alguma coisa, mas assim, até como estudante de publicidade, né, a gente aprende que o marketing tem que apontar para algo, né, tem que apresentar algo. A minha grande preocupação é quando esse marketing, que quando a gente fala que tem que ser da igreja, não aponta para a Bíblia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples de como isso pode se diluir e você se adequa. Como você falou, eu tenho que entender as necessidades dos membros e eu tenho que ir de encontro a essas necessidades. Mas eu vou de encontro a essas necessidades para quê? Para fazer eles se sentirem bem, mantê-los ali, ou para tentá-los transformá-los? Por exemplo, eu conheço algumas igrejas onde tem um alto, e isso é muito crescente, tem um alto número de pessoas divorciadas. Hoje é normal, mas existem igrejas que chamam mais pelo tipo de liderança e tudo mais. E eu acompanhei por um tempo para tentar entender, e eu nunca vi, durante 1 ou 2 anos, o qual tentei acompanhar por perto, vi uma mensagem falando um pouco sobre relacionamento e sobre isso. Por quê? Porque quase 80% das pessoas eram divorciadas. Então assim, por que eu vou tocar num troço que vai trazer desconforto nas pessoas e espalhar elas? Então, o meu medo disso é isso.
que eles querem? Eles não querem, então vou dar isso aqui, eu vou falar que está tudo tranquilo, que Deus vai prosperar eles, está assim, legal. Vamos... Então, assim, esse que é o meu medo, é quando o marketing, o discurso da igreja é mudado pela necessidade dos membros. E acho que a igreja não existe por causa das necessidades necessariamente pessoais das pessoas, né? A gente vive um tempo muito customizado. Deixa eu só levantar isso para trazer para os pastores para debater. Eu estou recebendo na minha casa o meu cunhado, ele vem dos Estados Unidos, novinho. E lá já vem esse negócio de iPad, tecnologia, tudo. É interessante que a cabeça dele de coisa é muito diferente da nossa, ainda da minha, que tenho 30 anos, sou novo ainda. Por exemplo, um dia eu estava vendo um jogo de futebol na Copa, eu estava fora, não pude ver, depois eu gravei lá, tem uma coisa que grava, e eu comecei a ver tudo que eu queria ver. Eu falei, me dá o resultado que eu quero ver o negócio. Daqui a pouco eu chego, André, pula logo pro gol. Vai logo pra... a gente está acostumado a pula para onde eu quero, pula logo para a gente ver o que interessa, para o resultado. A gente é muito sob demanda, esse negócio de onde eu quero chegar, eu quero ver quando eu quero, aqui acabou, vou embora e acabou. Então, assim, isso é uma coisa da sociedade, será que é o papel da igreja entender que isso é uma necessidade de entregar dessa maneira? Entendeu o que eu estou falando? É o meu medo, a gente cortar tudo, está aqui, então não sei o que, então receba o que Deus quer te dar, amém, glória a Deus, aleluia, mas não passa pelo, olha, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Isso me preocupa. Olha, desculpa, querido, deixa eu só colocar uma questão aqui. Ouvindo os amigos aqui, queria colocar algo assim sobre a questão do marketing, né? E aí, não tem jeito, eu vou fazer o papel do crítico e do cético, porque eu não consigo mais, já de algum tempo, encarar a igreja com esse mesmo olhar. Não dá, para mim é impossível. Quando dizemos, né, quando foi dito, a igreja deve realmente fazer o marketing, eu direi sim, porque a igreja é um empreendimento. E como empreendimento, a igreja, do jeito que está hoje, da forma como foi construída no passar do tempo, ela tornou-se um empreendimento. Então, como empreendimento, por ser uma organização desse tempo, ela vai ter que fazer marketing mesmo. Ela vai ter que mercadejar, porque fazer marketing é fazer parte do mercado. O problema é que ela não se assume como tal. Ela espiritualiza o marketing. É como o cantor que não assume que tem uma carreira artística e chama de ministério, chama de louvor, Eita. Chama né? O que é uma carreira artística. Então eu acho muito mais digno o cara se assumir. Não, eu sou um cantor, essa é a minha profissão, porque essa é uma profissão digna. Nós estamos acostumados, às vezes, a pensar o artista ainda como o cara prostituído, e não é. Ele é digno isso, mas se assuma, não espiritualize essa coisa, né? Então, muitas vezes se espiritualiza o que é humano e se humaniza o que é espiritual. A questão do marketing tem a ver com esse empreendimento chamado igreja. Agora, se nós formos pensar no Evangelho e em Jesus, ele é o absoluto anti-marketing. Porque o que ele apresenta é o potencial de morte da sua mensagem. E que essa morte é igual à vida, porque aquele que quiser achar, a sua vida vai perder, e o que quiser perder vai achar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, parêntese, morra, porque a cruz é um instrumento de morte, e venha. Então, o que ele oferece para a gente, essencialmente puro, purão, assim, é difícil demais de ser vendido, cara. Como é que você vende uma proposta dessa? De negar a si mesmo? Não é vendável. Então, o que se faz, muitas vezes? Se maqueia, né? Se deixa o evangelho como alho, e não como... de subterfúgio. É o tempero. E não como, exatamente. Deixa o evangelho como alho, e não como o prato principal do negócio. Usa iscas diferentes para atrair o peixe. Exato. E eu posso falar disso porque sou pescador. E outra coisa que eu quero dizer, até onde a gente não precisa separar conceitualmente a ideia Deus-igreja. Percebe? Porque muitas vezes a própria igreja se coloca como dona de Deus. Mas eu acho que o marketing tem mais a ver com a organização do que com a igreja. Do que com a igreja. Porque, na verdade, qual é o maior marketing da igreja? É uma vida transformada. Eu tenho um pastor que pregou uma mensagem na nossa convenção, nunca mais eu esqueci. Quando eles levaram uma cantora famosa, ele levou um pregador hiper famoso, e a senhora que há muito tempo ele queria ganhar para Jesus, naquela noite se converteu.
E ela perguntou, o pastor orgulhoso perguntou, a senhora acha que eu acertei no pregador, na cantora? A senhora veio por causa deles, são pessoas famosas? E ela falou assim, olha, eu gostei da pregação e gostei da mensagem cantada. Só tem uma coisa. Eu vim aqui porque aquele senhor ali, o seu João, meu vizinho, aquele homem era bêbado, batia na mulher, ele era um péssimo pai, ele só vivia bêbado, arrumava problema no bairro. E sabe o que acontece? De um tempo para cá, ele anda bonitinho, ele não bebe, não bate mais na mulher, é um ótimo pai. E olha, falaram que ele foi transformado e teve um tal... Ele disse que aceitou Jesus. E eu vim aqui porque disseram que ele aceitou Jesus aqui nessa igreja. E eu vim aqui porque eu queria que o Jesus que mudou a vida dele mudasse a minha vida também. Então, aí o pastor ficou assim espantado. Então, eu acredito que o marketing da igreja é diferente. O marketing da igreja é a vida transformada. Agora, o marketing organizacional, você pode ter certeza, nós vamos discutir aqui a manhã toda, e nós vamos ter que chegar à seguinte conclusão. Quando você bota aquele banner, aquele painel, aquela divulgação, até anunciando o nome ali daquela estrutura, que erradamente as pessoas colocam até igreja, e não é igreja, é templo, as pessoas, aquilo ali já é um marketing. Então, eu acho que essas coisas, eu tenho que diferenciar entre o marketing da organização e o marketing da igreja. E que não deixa de acontecer ambos. Só que eu acho que o que não pode faltar para ambos é o quê? É o foco. Porque não adianta eu também, eu não faço o marketing. E o foco? Alcançou o foco? Então, eu acho que sempre vai acontecer. E é por essa razão que as pessoas vão até a igreja, alguns vão para buscar para si, e outros vão para querer que as suas vidas sejam transformadas. André, só aproveitando até a deixa dele, eu quero falar o seguinte, nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente. Havia uma pesquisa, perguntaram aos evangélicos por que eles estavam na igreja, né? 85%, mais ou menos, falaram o seguinte, eu estou na igreja exatamente por isso, porque a igreja me dá isso, a igreja mudou a minha vida, a igreja mudou a minha família, eu recebi, sabe, eu ganhei um carro, eu tive um emprego, né? E apenas 7%, os outros foram outras opiniões, apenas 7% falaram assim, eu estou na igreja para ganhar almas para o reino de Deus. Eita. Né? Isso quer dizer o quê, irmãos? Que, na verdade, a igreja hoje, no geral, né, sem generalizar, mas já generalizando, né, a gente vê que o foco das pessoas hoje, quando se refere aí para a igreja, é mudar a sua vida, mas mudar, sim, a sua vida aqui nesse mundo. E o apóstolo Paulo diz que aquele que crê somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Então, em algum momento da história, né, a igreja perdeu o foco na vida eterna, nos valores eternos, nas coisas eternas, porque é o marketing, né? Mas só que o marketing da igreja, que o problema não é o marketing em geral, a palavra marketing, mas o problema é o marketing que a igreja está fazendo. Como é feito hoje. Como é feito hoje. Sob a demanda só para ganhar a bênção, só para alcançar a bênção. Tem pessoas que, por exemplo, fala para o marido assim, que o marido aceita Jesus, mas quer que o marido aceita Jesus para ele parar de beber. Não é para ele ir para o céu, né? Para parar de beber, Perfeito. parar de bater, parar de brigar, né? E não para ir para o céu. Qual é o marketing que a igreja está pregando hoje? Eita, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E foi resumido, eu acho que existe sinceridade, mas é exatamente isso. E eu começar, as pessoas querem coisas para si agora, mas onde essa mensagem da eternidade, do céu, da salvação é colocada nisso tudo? No próximo bloco eu vou querer também conversar agora, a gente está falando muito sobre igreja, eu quero falar sobre esse crente. Qual é a característica de um crente self-service? O que ele faz? Como é que ele é? Quais são as suas atitudes e comportamentos? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque é bom a gente falar isso para você ver se você é ou não é, tá bom? A gente volta já já, não sai daí.